Bom dia, hoje é dia 13 de janeiro de 2022. Meu nome é Alessandra Fonseca, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora do Departamento de Oceanografia e venho da Conceição desde o meu doutorado, que iniciou em 2000. A Lagoa da Conceição ela sofreu alguns impactos na sua história. O primeiro grande impacto dela foi com a abertura do canal no início da década de 80. Até o único estudo que a gente tem do período em que a lagoa não tinha essa conexão permanente com o mar é o estudo de Assunção, de 1979, e nesses estudos não havia o registro de formação de uma zona morta. Já em 82, com o trabalho da Odebrecht, após a abertura do canal, verificou-se que essa abertura salinizou a água de fundo da região central, ou também chamada de Lagoa do Meio. Essa água mais salgada, ela entra pelo canal e ela fica depositada nesse fundo. As condições geomorfológicas dessa região central impede que essa água vá para a região norte e vá para a região sul. E ela fica estagnada no fundo. É uma região onde acontece a deposição de matéria vinda de outras áreas, deposita ali e sofre uma alta taxa de respiração nesse fundo, consumindo oxigênio e formando a zona morta. Quando a gente ouve falar de uma abertura de canal, é muito comum as pessoas acreditarem que uma abertura de canal renova as águas dessa lagoa. Mas o que a gente tem visto que na Lagoa da Conceição e em alguns outros sistemas, isso não acontece. O que acontece é uma estagnação de águas em áreas profundas, formando uma estratificação na coluna da água que gera essa zona morta. Então, quando a gente fala em abrir canal, é muito importante se fazer uma modelagem hidrodinâmica e de sedimento para compreender o que vai acontecer na hidrodinâmica do sistema com a abertura desse canal. O que vai acontecer com as áreas de deposição com a abertura desse canal? Quando foi feita a abertura do canal na década de 80, a retilinização desse canal e a construção do mole, que manteve essa conexão permanente, aquela área de deposição de areia que acontecia na boca do canal e que é um processo natural das lagunas, como é a Lagoa da Conceição, isso migrou para uma área mais interna, bem na região quando esse canal abre para dentro da lagoa. Por isso a gente vê que há ali um processo de deposição que hoje dificulta a navegação da ponte, da Barra da Lagoa, para a área mais interna. Então, o que será que vai acontecer com a área de deposição dentro desse sistema se for aumentado o fundo do canal e a entrada de água? Para onde essa areia vai ser depositada? Porque em algum lugar ela vai depositar. O que eu estou tentando trazer aqui é explicar que a hidrodinâmica e a distribuição de sedimento dentro de uma laguna é algo muito complexo. E achar que abrir uma barra vai ser o suficiente para renovar a água também é um engano, porque a gente sabe que um sistema fechado como uma laguna, as chances de você ter um processo de renovação por uma abertura de canal, ela pode não ser satisfatória, principalmente considerando um canal que tem um potencial de filtrar energia de onda a mais de 80%. Uma outra coisa que é importante considerar é que a entrada de água salgada para dentro do sistema, uma maior influência de água marinha dentro do sistema, vai trazer algas, como essa alga Fibrocapsa japônica, que é uma alga marinha, mas que ao entrar numa laguna encontra aqui um ambiente de calmaria,
águas mais tranquilas, águas mais paradas e enriquecidas, o que gera a proliferação dessas algas. Isso a gente está vivenciando na Lagoa da Conceição desde quando houve o desastre que liberou toneladas de nutrientes para dentro da lagoa e favoreceu um outro nível de eutrofização que a lagoa já vinha vivenciando por causa dos usos dessa bacia hidrográfica, um outro nível de eutrofização e que gerou essa proliferação. E hoje, estou aqui coletando na Lagoa da Conceição, a gente encontra essa mesma alga descolorindo e gerando muco na coluna da água da lagoa. Então, é muito importante, quer se pensar numa intervenção física, como uma abertura de canal, é muito fácil colocar isso num modelo hidrodinâmico, mas para isso precisa ter dado. Então, para ter dado, vai ter que instalar alguns equipamentos para acompanhar uma situação mais atual. Vai ter que refazer a batimetria da lagoa para o cenário atual e forçar nesse modelo o que aconteceria com o aumento do fluxo de água e com a estagnação na região central. O que eu vejo, e pelo que eu conheço na lagoa, me preocupa se forçar a abertura do canal não vai, de fato, ao invés de renovar a água, se não vai expandir a zona morta para a região sul, ou a Lagoa de Baixo, e para a região norte, ou Lagoa de Cima. Porque a água mais densa, ela tende a se acumular no fundo, e se não tiver condições de vento hidrodinâmica que quebre essa estratificação física, nós vamos ter a expansão da zona morta. Então, esse cuidado é necessário e, para isso, estudos muito bem feitos são necessários. O estudo que foi apresentado recentemente para a Secretaria de Meio Ambiente de Florianópolis é um estudo que não explica, não mostra, e esse estudo indica a abertura da barra como uma estratégia, mas ele esquece da complexidade que é essa lagoa, e esse estudo falha em muitos aspectos, que valeria um outro áudio, mas esse estudo ele tem as suas falhas e ele não aponta, ele coloca a abertura da barra como se fosse algo a ser aceitável para qualquer tipo de sistema. E a gente sabe que a abertura de barra causa problema, que é o que a Lagoa da Conceição sofreu a partir da década de 80, quando começou um processo de salinização e, além da salinização que alterou a comunidade biológica interna desse sistema, causou a estratificação quase que permanente da região central e essa estratificação de massas de água, né, uma água menos densa em superfície, que essa água menos densa em superfície é a água que a gente encontra em todo o restante da laguna, e na água de fundo uma água mais salgada, estagnada e aonde forma a zona morta. Então, quando a gente quer falar em restauração de lagoa, a gente tem que pensar o que está causando esse problema. Ele pode ser resolvido com uma gestão de bacia. Em uma década, os dados estão mostrando que em uma década é possível reverter esse cenário, desde que haja uma participação coletiva e de todas as instâncias. Então, a comunicação é fundamental, coisa que a gente não tem, né, no cenário atual. Pensar nessa gestão, pensar numa gestão de efluentes domésticos para evitar com que esse efluente contamine o lençol e contamine o lençol freático e contamine a lagoa. Existem várias alternativas que são alternativas baseadas na natureza de função ecossistêmica que dá bons resultados e não são custosos. E pensar nesse planejamento de bacia, né? Qual é a capacidade de suporte, qual é a forma de ocupação para limitar também essa ocupação. E uma coisa importante é que quando a gente fala nos índices de qualidade da água, se refere muito ao CONAMA, mas quando a gente coloca os parâmetros do CONAMA num modelo de eutrofização, para a Lagoa da Conceição,
Esses limites já caracterizam um ambiente eutrofizado. Então, pensar em parâmetros de CONAMA para a Lagoa da Conceição não é o mais adequado. Então, é um sistema frágil, né? Isso que eu quero reforçar, é um sistema frágil e é muito importante pensar esse sistema como algo único. Então, uma gestão da bacia de forma participativa, a gestão dos efluentes e pensar em outras alternativas para a retirada de nutrientes, que é o grande problema atual. Essa retirada de nutrientes pode ser feita com soluções baseadas na natureza. Microalgas, microalgas não, mas macroalgas, né, cultivo e manejo de macroalgas, e a recuperação da área marginal e de áreas alagadas da bacia hidrográfica que servem como biofiltros. São estratégias que podem virar parques, áreas verdes de lazer, e que daria, né, saúde não só ambiental ao ecossistema, mas ao bem-estar das pessoas, né, ter essas áreas. Essas estratégias de manter as áreas úmidas, que são biofiltros muito potentes, né? Os estudos científicos mostram, e aí poderia trazer essas referências também no momento próximo, e essas referências já foram citadas nas informações técnicas feitas pelo Ecoando, então estão lá essas informações. Essas recuperações com base na natureza, elas são muito eficientes, e elas, além de tratarem a questão da retirada no nutrientes, ela também traz biodiversidade, ela traz complexidade a uma estrutura ambiental que está sendo danificada, que está sendo empobrecida pela poluição generalizada e crônica que esse ambiente vem sofrendo. Eu fico à disposição, né, para esclarecer o que for assim necessário, e espero que possamos fazer um processo de esse cartão postal, né? Poder tomar banho na lagoa. É muito triste, a gente está na frente da lagoa e a gente vê como se perderam, né, vivências com esse ambiente por causa de uma poluição, por causa de uma má gestão. Então a gente pode reverter, e com certeza esse processo é possível e com a participação de todos. Agradeço, fico à disposição.